Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo em que eu vou falar os contras de morar aqui no Canadá. Se você perdeu o primeiro vídeo, né, que é a primeira parte, digamos assim, onde eu falo os prós, eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui na descrição. Você abre aí numa outra aba e já vai assistir logo depois desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu já vou começando a mencionar os contras de morar aqui. E de novo, como eu falei no primeiro vídeo, tudo isso aqui é baseado na minha opinião e tá tudo certo se você discordar ou concordar, tudo bem? E se eu esqueci alguma coisa que você mora aqui no Canadá e você acha interessante compartilhar com as pessoas, mandem aí nos comentários para as pessoas verem, que a gente sempre trocar informações com a sua opinião, com a opinião de amigo, enfim. Se você já viajou para cá também e notou uma coisa diferente, acha interessante mencionar, deixa aí pra gente, beleza? Então vamos lá pra primeira coisa. No vídeo dos prós eu comentei como as coisas aqui muitas vezes são muito simples, né? Não são tão burocráticas como acaba acontecendo no Brasil. Só que também, em contrapartida, eu diria que isso é um contra, porque em muitos pontos as coisas acabam sendo simples até demais. Você fica se perguntando, fala, meu Deus do céu, um país de primeiro mundo desse, como que as coisas podem ainda ser desse jeito? E principalmente ambiente de trabalho, eu sempre bato nessa tecla. Então tem muitos procedimentos, assim, muitas empresas assim, grandes que não tem uma rede decente, não tem uma organização, uma estrutura na empresa. E conforme você vai passando os meses trabalhando lá, você vai vendo como as coisas são jogadas e largadas. Não estou falando que são todas as empresas, tá? Obviamente, mas a gente percebe, assim, conversando com amigos e conforme com a nossa experiência também, que falta, às vezes, uma modernização de processo, sabe? Falta aquele gerenciador ali. Gerenciador? É um gerente para ajudar nessa parte de processos, né? De evolução da empresa. Eu sei que tem o pessoal do RH. Enfim, eu não vou me prolongar muito nisso, tá? E assim, além do ambiente de trabalho, tem outras coisas assim no dia a dia também que acabam sendo meio simples e atrasadas, digamos assim. Por exemplo, a Bá tá grávida agora. Muitas vezes o médico que atende ela só atende ela, só dá uma prescrição médica na mão dela, ou se ela precisa às vezes marcar uma consulta. Não dá para fazer online, às vezes não dá para fazer por telefone, ela tem que ir lá pessoalmente e falar: olá, tudo bem? Eu gostaria de marcar uma consulta para daqui uma semana. E aí depois de uma semana ela volta. Então assim, custa pegar o telefone e falar: oi Bárbara, tudo bem? Então você quer marcar para semana que vem? Tudo bem, até semana que vem. De novo, não estou falando que em todos os médicos acontecem isso. Por exemplo, no nosso médico de família, é só a gente ligar lá e tá tudo certo. Mas esse pediatra em específico que está atendendo a Bá nessa parte de gravidez, você precisa ir lá pessoalmente. Eu fico, pelo amor de Deus, sabe? E tem várias outras coisas que eu não vou mencionar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar uma coisa só sobre isso, tá? Vamos pro segundo ponto. Como eu mencionei no outro vídeo, como você provavelmente também já ouviu isso, o canadense ele é uma pessoa muito educada, muito polite. O brasileiro ele é porra louca, ele fala tudo na lata, às vezes não tem educação. Em partes eu vou concordar, tá, com isso aí, mas eu tenho uma coisa para te contar. O canadense, ele sim, no geral ele é uma pessoa muito educada. Ele sempre quer te atender bem, quer conversar com você e deixar as coisas mais tranquilas possíveis. Porém, uma coisa que não te conta é que conforme você vai pegando intimidade, você conhece realmente vários caras. Claro, não estou falando generalizando, mas é uma coisa da cultura deles e de algumas outras culturas em que as pessoas elas acabam sendo meio falsas assim. Então eles não conseguem ser diretos com você. Às vezes eles querem falar um não, eles dão uma voltinha, eles sabem, eles vão falar, ah, você poderia talvez fazer dessa forma. Nossa, mas aí dão uma volta só para poder falar, tipo, não. E eu mesmo já me incomodei umas vezes com isso, em que eu perguntei uma vez para uma pessoa, eu falei, olha, teria como fazer isso ou aquilo? E a pessoa falou, então, eu vou te dar uma alternativa, que talvez você poderia fazer dessa forma, daquilo. Eu falei, tudo bem, era só falar não, tá? Porque não tem outra alternativa, eu já pensei nessa alternativa, entendeu? Então, isso às vezes me incomoda. E conforme você vai pegando intimidade com o canadense, ou você dá uma cerveja para ele, uma vodka, ele vai se soltando e você vai vendo que no final, brasileiro, canadense, americano, eles são todos iguais. A diferença é que o brasileiro, ele expõe com muito mais facilidade. Então, às vezes uma pessoa ela é mal educada, ela é grossa, ela é racista, isso é muito importante falar, ou preconceituosa com alguma coisa, muitas vezes o brasileiro ele escorrega em fazer isso tipo de cara. Pode ser sincero ou pode ser meio burro isso. O canadense ele sabe ser falso. Ele sabe ser educado, mas depois que você vai pegando intimidade, você vai vendo que tem sim muito canadense preconceituoso, muito canadense racista. Sabe aquelas piadinhas que o brasileiro fala, alguém que fala na internet, todo mundo cancela ele e fala, nossa, mas no Brasil é um absurdo, se você abre a boca, aqui é a mesma coisa, tá? A diferença é que
eles demoram um pouquinho mais para fazer isso. Mas dá uma bebida para um canadense, vira amigo dele, depois você me conta. E se você mora aqui no Canadá, você provavelmente sabe do que eu tô falando e comenta aí embaixo para as pessoas entenderem isso daí até elas chegarem aqui, tá bom? Agora mudando totalmente de assunto, um ponto que assim eu acho muito negativo aqui no Canadá, principalmente agora que estamos na fase de ter o nosso primeiro filho, na verdade a nossa primeira filha, são as famosas daycares, traduzindo as creches. Gente, creche aqui no Canadá não são gratuitas, assim como as escolas que eu mencionei no primeiro vídeo, tá? Então até os 5 anos, não sei se são todas as províncias, mas eu acredito que sim. Até os 5 anos você tem que pagar para deixar o seu filho numa creche. E assim, é muito caro. Eu tô falando no Canadá inteiro. A média aí, pelo que eu pesquisei no Canadá inteiro, a partir de $1.000 por mês para você deixar o seu filho em uma creche. Aqui em Vancouver e em grandes cidades, né, se você for mais ali no centro da cidade, você pode pagar até $2.000 por mês. Isso assim, é muito absurdo, é muito, muito caro. Então muitas pessoas não têm condições de pagar isso, às vezes saem do trabalho para receber auxílio do governo e fica com o filho em casa, porque às vezes fica elas por elas, você trabalhar, pagar a creche e não trabalhar e ganhar o auxílio do governo. Mas tem algumas alternativas, tá? Tem daycares que não são licenciadas, outras que são licenciadas, mas assim, são seguras de você deixar o seu filho também. Então você pode encontrar preços mais baratos, tipo $500, e aí vai subindo, subindo, até 2.000, até mais do que 2.000. Eu não vou entrar muito nesse assunto também, porque é uma coisa um pouco complexa para falar tão rápida, né? Num vídeo que eu tô colocando vários pontos, mas é um ponto, assim, super negativo. Todo mundo acha muito caro pagar a daycare aqui no Canadá. Só é importante comentar que provavelmente alguém vai levantar essa questão é se o governo não dá nenhum auxílio para a criança. Sim, tem alguns auxílios que a criança recebe e tem um outro auxílio do governo para quem é residente permanente e cidadão, né, acredito eu, em que ele ajuda em uma boa parte de você pagar essa daycare, assim, coisas até $900. Posso estar falando errado, se eu estiver falando errado, o valor eu coloco aqui, tá? Só para me corrigir. Só que tem um porém, para sua família receber esse benefício do governo, a sua renda anual, né, vamos supor, do marido e da mulher, ou do marido, mulher, mulher, enfim, não pode ser mais de $110.000 anuais. Se você receber mais de $110.000 por ano combinado, você já não é elegível para esse auxílio, o que pelo menos aqui em Vancouver é um salário muito comum de casais, o que acaba você não recebendo esse benefício, que é o nosso caso. Então vamos ter sim que pagar aí os $1.000, $1.500, sabe lá quanto vai ser, porém isso será só daqui um ano ainda, graças a Deus. E só mais um adendo referente a esse assunto, aqui em British Columbia tem um programa aí que o governo lançou que daqui a alguns anos as daycares vão passar a custar $10 por dia. Então se você deixar 20 dias aí na semana, você vai pagar referente a $200. Não tem muitos detalhes sobre esse programa, mas basicamente é isso. Da mesma forma que no outro vídeo eu mencionei como as estações do ano aqui são muito bem definidas e você, né, acaba vivendo mesmo o inverno, o verão, primavera, outono, eu tenho que assumir que assim, o inverno aqui ele é bom até a página 2. Gente, o inverno é muito frio, ele é muito extenso e é muito escuro, tá? Então, só para vocês entenderem, durante o verão, os dias aqui são mais longos. Não é como no Brasil, em que praticamente os dias têm mesmo tempo de sol. No verão, às vezes amanhece por volta de 4 e pouco da manhã e tem sol assim, né? Tá meio claro até 10 e pouco da noite. É um dia gigantesco. E muita gente sofre com isso, porque você acorda para ir trabalhar, tá dia. Você volta, tá dia. Você vive todo o resto da sua noite e ainda tá dia e você vai dormir. E ainda tá dia, tipo, o sol raiando lá. Isso acaba sendo um problema para muitas pessoas que têm dificuldades de dormir e é por isso que é tão comum ter blackout aqui nas casas, tá? Em contrapartida, no inverno, é muito escuro. Então, estamos agora, né, em pleno inverno, em janeiro. Os dias começam a amanhecer às 7h20, 7h30, mais ou menos assim, que dá uma luz de verdade. Mas quando é 4 e pouquinho, já está escuro de novo. Isso significa que a gente hoje vai pro trabalho, tá escuro, fico o dia inteiro no escritório. Na hora que eu saio do trabalho já tá noite de novo. Então você chega em casa com aquele ar de preciso tomar banho e dormir. Só que são 4 e pouco da tarde, 5 horas da tarde. E o seu corpo ele meio que precisa, né, de uma luz para dar um up. É por isso que muitas pessoas aqui sofrem de depressão ou fazem um consumo de vitamina D, de vitaminas diárias, seja lá o que for. Tem até umas luzes para simular o sol. É uma coisa meio de maluco. E isso acaba afetando mesmo. E o problema é que isso não dura assim
uma semana, um mês. São meses e meses. Isso vai ficando muito sobrecarregado, você vai ficando com o ânimo lá embaixo. E aí, com o tempo, esses dias vão ficando maiores, gradativamente, até chegar no verão, que é o totalmente oposto. Então, eu diria que isso é um contra, porque é tudo muito extremo. E, na minha opinião, tudo que é muito extremo é extremo demais e acaba sendo ruim. Ficou meio repetitivo, mas vocês entenderam. Da mesma forma que eu disse que o Canadá é um país muito multicultural e que você raramente vai sofrer preconceito, mas que acontece, tem o lado B da coisa. Exatamente por ter diversas raças e etnias diferentes, tem muitas bolhas que são formadas que muitas vezes elas não se juntam. O que eu quero dizer? Muito provavelmente, quando você vir morar aqui no Canadá, você vai sim ficar andando com brasileiros. Brasileiros, mexicanos, indianos, árabes, chineses, blá blá blá, e aí vai. Inclusive canadenses, tem as bolinhas deles também, né? Óbvio. Então, ao mesmo tempo que sim, é um país muito misturado, as pessoas acabam sendo muito divididas. Então tem bairros em que só tem indianos, tem áreas que só tem asiáticos, áreas que tem muito mais canadense. E conforme você vai morando aqui, você nota claramente essa divisão, né, na sociedade, quase todas as cidades. Mas isso, como eu sempre falo, vai depender muito de você também. Se você for uma pessoa muito aberta e começar a falar com indianos, com chineses, com brasileiros, com canadenses, você provavelmente não vai ter tantos problemas de fazer amizades com diversas pessoas aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é que, normalmente, o que acontece é dessa forma e as pessoas são muito divididas. Outro contra que, assim, esse eu preciso falar muito pra vocês, é sobre horário de funcionamento das coisas. Meu Jesus! Só pra vocês terem uma ideia, o shopping aqui do lado de casa, que é um shopping muito grande, ele abre, na média, entre 10 e 11 horas da manhã, depende do dia, fecha 6 horas da tarde. Sim, no sábado, domingo, fecha 6 horas da tarde. Se eu não me engano, acho que tem um dia, que é de sexta-feira, que fecha às 8. Só que, cara, é muito ruim, porque, por exemplo, eu vou pro trabalho, eu saio do trabalho às 5 da tarde. Só que eu quero vir pra casa, às vezes eu vim aqui pegar a Bárbara, ou vim pra casa comer, fazer alguma coisa, e eu queria ir no shopping comprar um negócio rapidinho. Não, não vai, porque tá fechado. Então, às vezes, a gente tem que correr pra conseguir aproveitar, sei lá, 30 minutos ir numa loja, comprar uma roupa que eu tô precisando, sei lá, às vezes pro outro dia. Então, você tem que se programar muito, tem que tirar uma parte ali do seu dia, às vezes, pra você ir no shopping comprar uma roupa. Eu acho isso um lixo aqui no Canadá, e sim, isso é uma reclamação de first world problems. Abraço. Agora vamos falar de um assunto que o brasileiro ama quando vira adulto, que é o sonho da casa própria. Tem uma coisa pra te falar, se você vai morar aqui em Vancouver, Toronto ou em British Columbia, assim, em muitas cidades, eu tenho uma coisa pra te dizer. Você tem várias opções, mas normalmente você vai ter duas. Opção 1, você não vai ter a sua casa própria porque é muito caro. Aqui em Vancouver, a média de uma casa normal é mais de $1 milhão canadenses. Se eu não me engano, isso é atualizado para 1 milhão e 200 e quebrados mil dólares canadenses. Isso, gente, é muita grana. E não é, nossa, o canadense é rico, ele pode comprar isso. Negativo, o canadense também não pode comprar isso. E por isso que muitos estão vazando de Vancouver e indo para redondezas ou até para longe, outras cidades, outras províncias. No caso aí de Alberta, que é aqui pertinho de Vancouver, tá tendo um boom de pessoas migrando daqui para lá, exatamente porque em Alberta as casas são muito mais baratas, tá? Na verdade, tem outras opções, que eu acho que é a terceira, que você pode ter muita grana e aí você vai comprar sua casa. E quem sou eu para falar, né? Isso aqui, então ignora tudo que eu falei nas opções anteriores. E qual mais? Acho que na quarta opção você pode morar, sim, em cidades da grande Vancouver, e aí a casa acaba sendo menos cara, não existe casa acessível, existe menos cara. O que acaba às vezes fazendo muito mais sentido você comprar uma casa aqui do que pagar o aluguel, mesmo em lugares em que não é o centro da cidade, que são cidades adjacentes, né, da grande Vancouver, porque o aluguel que você vai estar pagando às vezes vai ser igual ou às vezes até maior do que o valor de uma hipoteca, de um financiamento. Então, por isso que muitas pessoas acabam comprando townhouses, apartamentos, às vezes casas também, né, dependendo da condição da pessoa, porque sim, o aluguel aqui também é caro, não é só para comprar. Às vezes acaba valendo a pena ali, mas sabe você que é uma paulada, não tô falando que você não vai conseguir comprar, foi só uma brincadeira, mas é muito caro, tá? Vai ser uma grande parte da sua renda vai ser direcionada para esse sonho da casa própria, muito mais do que você está imaginando. Então, se você acha que no Brasil, você fala, meu Deus, no Brasil eu não consigo, é tudo muito caro, não dá para comprar, mas eu vou para Vancouver comprar uma casa, você pode conseguir. Tenha em mente que assim, pode ser que não seja tão logo, mas quem sou eu para falar, você pode chegar aqui, dar super certo e comprar
uma casona aqui e falar nada a ver com o Robert falou. Só não esqueça de chamar nós pro churrasco. Não tem como em falar em contras e morar no Canadá e não falar do sistema de saúde. Eu já sei que você vai falar, nossa, mas o sistema de saúde não é gratuito, é um país de primeiro mundo e o sistema de saúde é maravilhoso. Sim, eu concordo com você e o sistema de saúde do Canadá definitivamente é muito bom, é gratuito e, no geral, vale muito a pena e não tenho o que reclamar. Exceto para demora em muitas especialidades. Eu sei que é um sistema gratuito, não é um sistema privado. E vai vir gente falando, ah, mas ele no Brasil tinha convênio particular. Eu sei disso, mas mesmo comparando com o SUS, em diversas vezes, aqui para você ter acesso a um especialista é um parto. É muito demorado, tá, gente? Então, de novo, não é um sistema ruim e falho, mas tem algumas partes em que poderia melhorar muito. Então, não é um sistema preventivo, né, como eu falei no outro vídeo, e a gente viu já pessoas que precisou de emergências e foram mega bem atendidas, tá? Como vimos pessoas também que sofreram muito com isso. Eu sei que no Brasil também tem a parte ruim, eu tô falando de Canadá. Tô falando de um país de primeiro mundo em que os impostos são altíssimos, tá? Caso você não saiba. E eu acho que poderia ser melhor. Porque tem muitas coisas que aconteceram comigo pessoalmente. Meu dedo, já falei disso, no meu pé. E que eu tenho dores até hoje. Eu perdi sensibilidade, movimento. Porque simplesmente eles falaram, ah, não tá morrendo. Dá uma arrumadinha aí no dedo e foda-se. Essa é a grande verdade. Em seguida do sonho da casa própria, eu diria que para muitos brasileiros, outro sonho é ter o seu próprio carro. E definitivamente você vai precisar de um carro para morar aqui no Canadá. Exceto se você morar em downtown. Vou explicar melhor. As cidades norte-americanas, como você já deve ter notado, tem um plano diretor um pouco diferente do Brasil. Ou melhor, tem um plano diretor, né, que é seguido, se é que vocês me entendem, que é toda cidade tem downtown, que significa o centro da cidade. Naquela região estão todos os grandes prédios, é o centro comercial, financeiro, tem as principais empresas ali no meio. Então, sabe quando você vê aquela foto, por exemplo, de Vancouver ou de Toronto, que você vê um monte de coisa assim, ó, baixinho, baixinho, que são casas, 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 de repente, bum, prédio. Isso aqui é downtown, tá, gente? Então, fora de downtown são as áreas residenciais, que chamamos de subúrbio. E não acha que isso é ruim, que são áreas pobres e horríveis da cidade? Não é isso, gente. Subúrbios são áreas fora do centro da cidade. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto para você entender. Em downtown, tem tudo o que você precisa. Mercados, farmácias, hospitais, trabalho, centros comerciais, áreas de lazer, tá tudo ali. E normalmente os downtowns não são tão grandes e tem uma boa linha de metrô, de Skytrain, de diversas linhas de ônibus, então é uma coisa bem estruturada. Só que em downtown você não tem tantos grandes mercados, afinal o espaço ele é concorrido, muitas empresas querem estar ali, então grandes mercados não vão estar ali. Onde esses mercados vão estar? Nas áreas suburbanas, que são as áreas residenciais, como eu expliquei para vocês, são diversos bairros de casa. Hoje, em muitas cidades também tem alguns predinhos, tá? Algumas outras têm prédios altos até, mas no geral, para vocês entenderem a ideia, são bairros residenciais de casas. Todos os bairros têm microcentro comerciais, que são várias vilinhas, só que nessas vilinhas normalmente não tem grandes mercados ainda. Então normalmente são redes como Save On Foods, Safeway, Independente e por aí vai. São mercados que não são tão baratos assim, embora brasileiro alguns acham que é barato, mas não são, tá, gente? Então essas vilinhas têm mercados, farmácias, academias, suprem as necessidades básicas daqueles centros ali, tá? Né, daquele bairro, quero dizer. Porém, todos esses bairros, vamos supor assim, que tem 5 bairros grandões aqui, imagina uma bola, tá? Todos esses 5, cada um tem esses microcentros comerciais. E normalmente no meio aqui tem um centro comercial grandão. Então onde você vai ter um shopping, aí sim você vai ter Walmart, Superstore, Costco, uma Home Depot, um Canadian Tire. Ali é onde o bicho pega e você tem tudo para comprar e as coisas são mais baratas. Porém, embora muitas vezes você possa sim morar perto de um centro grande desse comercial, que é o nosso caso, a gente mora a 4, 5 minutos de carro de um desses, muitas pessoas moram longe desses centros, porque ela tem aqueles microcentros dentro dos bairros dela. E assim, cidades norte-americanas, gente, caso vocês não saibam, embora muitas vendam aí, é uma cidade muito verde, que preza o transporte público, que de fato muitas têm um transporte público excelente, são cidades feitas para carro. Todos esses comércios vocês vão notar estacionamentos gigantescos. Tipo assim, gigantescos mesmos.
Então você vai ter assim um Canadian Tire aqui, um Walmart, um Superstore, um do lado do outro. E, gente, muitas vagas, muitas vagas. Então às vezes você não vai ter tanta facilidade de conseguir sair da sua casa, pegar um ônibus, ir numa região dessa, e às vezes você vai parar na frente de um shopping, e o estacionamento é tão grande que você vai ter que andar tipo, muito para chegar lá no shopping, no frio, na chuva. Então, isso é uma coisa que eu sou um pouquinho contra, embora eu sei que é o plano diretor, eu sei que aos poucos isso tá mudando, que eles viram que isso não é tão saudável, né, esse plano diretor, esse sistema de plano diretor norte-americano, embora funcione às vezes muito melhor do que no Brasil, mas você vai precisar de um carro uma hora ou outra. A não ser que você vai morar em downtown pro resto da sua vida e pagar um rim para ter um apartamento de 2 dormitórios. Ou, claro, ter muito dinheiro para comprar um belo de um apartamento ou uma casa em downtown. Estou falando de Vancouver, tá? Como eu falei anteriormente. Você provavelmente vai morar numa área suburbana. Você vai precisar de carro para se locomover por causa do frio, por causa da chuva, seja lá o que for. E para atender às suas necessidades básicas, tá? Porque essas regiões são muito grandes, são muito afastadas e espaçadas. Os hospitais normalmente são distantes da sua casa. Então, esse é um lado contra que, se você é uma pessoa que não gosta muito de dirigir, quer morar numa casa, num bairro residencial aqui no Canadá, novamente você pode, tem o transporte público, mas não é a melhor opção. Você vai sim pedir um carro, você vai precisar de um carro, você vai ver que vai facilitar muito a sua vida. Embora seja um custinho a mais, aí na minha opinião vale muito a pena para você viver a experiência de morar aqui no Canadá, poder ir em lagos, montanhas, e não tem nada a ver com o que eu tô falando, tá? Próximo ponto, gente, eu tô cansando aqui de falar, mas tá acabando, tá? Tem mais aí uns 5 minutinhos, acho. O próximo ponto que eu queria falar pra vocês é sobre falta calor humano aqui. Eu sei que vocês vão falar que o brasileiro é muito chamativo, grita muito, fala muito, abraça, encosta. Eu sei disso, eu sei que muitas pessoas que mudam pro Canadá, mas brasileiro é muito mal educado, eles gritam muito, é muito barulho. Eu concordo, é too much. Só que aqui é muito pouco. No Brasil é muito a mais e aqui é muito a menos. As pessoas aqui, gente, falta uma injeção de ânimo, elas são meio tipo, olá, tudo bem? Hi, dá aquele sorrisinho falso, bem canadense isso, tentando ser educado, aquela falsidade que eu falei lá no começo. As pessoas, elas são sim muito educadas, muito solistas, mas é uma coisa meio superficial, assim, meio frio. Eu não sei se é por causa do clima, mas a gente comenta muito sobre essa falta de entretenimento aqui. Falta, assim, uma festa boa, faltam eventos bons. Você vai me falar aí, mas eu moro aqui, fui no show, sei lá, da Adele e do Slipknot na mesma semana. Foda-se, no geral, falta evento, tá? São eventos muito centrais, tipo, vai ter show toda semana nesse estádio. E é isso, não tem mais nada na cidade, falta muita coisa. Então no Brasil a gente está acostumado, né, um país festeiro, eu super entendo que são culturas diferentes, mas eu sou brasileiro, eu tô falando dos pontos contra que eu acho do Canadá, porra. Então, pra mim, esse é um contra. O Brasil nessa parte dá de 1000, tá? O canadense, ele precisa ser uma pessoa mais pra cima, precisa saber ter um sorriso de verdade no rosto, e o país eu acho que precisava ter um chacoalhão assim de eventos, fazer coisas mais legais acontecerem. Mas é muito frio. Gente, se vira. Dá pra ter. Tenho certeza que dá, eu acredito. E tem tanta gente de tanto lugar aqui que, gente, indiano, árabe, esse pessoal aí faz festas e festas malucas, assim. Eles adoram fazer isso. Então é aquela coisa, acho que falta jogar tudo num lugar, misturar e fazer um negócio bom. Pode ser que dê ruim, mas poderia ser uma ideia. E essa é a minha opinião aqui. Falta o calor humano do brasileiro e de várias outras nacionalidades aqui no Canadá. Outra coisa que eu não diria que seja assim, um problema, assim, um super contra, mas na minha opinião uma coisa que afeta bastante a gente é a falta da comida de rua boa. O brasileiro, ele é um povo muito criativo. Então a gente sabe ter comida de rua boa. Eu sei que você vai falar, é cultural ter coxinha, esfirra, uma pizza boa, isso aí não é cultural, né? Isso aí é bom gosto mesmo. Então falta ter um pastel. Eu não sei explicar isso, só quem mora aqui sabe, e eu moro aqui, é a minha opinião. Eu acho que falta comida de rua boa, barata e falta mais opções. Não tô falando que aqui não tem restaurantes bons, não tem comidas boas, tem sim, mas é uma coisa meio muito mais do mesmo. Então tem muito hamburgueria, tem muito fast food, né, que acaba sendo a mesma coisa, aí tem muito japonês, muito indiano, muito mexicano. Eu sei que você está falando, mas você já falou 4 nacionalidades. Mas eu não sei explicar. Falta, tá? E se você quiser comer comida boa, no geral, é caro. Comer na rua aqui no Canadá é muito caro. Principalmente se você for em restaurantes bons. Eu sei que você vai falar que em São Paulo e em outros lugares, restaurante bom também é caro,
mas pra mim um PF de 10 conto, tem muitos PFs muito bons e pra mim isso é muito barato. Comida no Brasil dá de 1.000 no Canadá e em vários lugares do mundo, beleza? Eu joguei meu celular aqui porque eu fiquei animado de falar disso. E acho que o próximo ponto, eu diria o último, porque já tá ficando bem longo, né? Eu tô vendo que já tá em 40 minutos, que na hora que eu cortar vai dar um pouquinho menos que isso. Esse é um assunto que pode ser pró para uns e contras para outros. Estamos falando de liberação de maconha. Sim, aqui no Canadá é liberado o uso da maconha. E por que eu coloquei esse assunto aqui em pauta? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum a maconha ser liberado. Ao contrário, eu gosto que a maconha seja liberada aqui no Canadá. Se você não gosta, parabéns, essa é a sua opinião e essa é a minha. Mas, a parte contra que eu diria para isso é que acaba sendo um negócio demais. Principalmente se você mora em downtown aí, eu morei em downtown, você vai entender o que eu tô falando. As pessoas usam demais. Por ser liberado, todo lugar cheira, não vou falar fede maconha. Então a gente morava em um apartamento em downtown, né, em Vancouver, e muitas vezes a gente tava dormindo e via o cheiro da maconha. Você saía no hall do prédio, cheiro da maconha. Você tá andando na rua, cheiro da maconha na sua cara. E isso incomodava muitas vezes, não era algumas, tá? Porque nós não usamos e isso me incomoda demais, assim como o cigarro. E uma coisa aí, uma curiosidade que não é nem pró nem contra, mas é pra vocês que não estão acostumados, né, com essa legalização de maconha no país, é que, cara, é muito doido. Porque você vai ver jovem usando, você vai ver pessoas de 30 anos e você vai ver gente idosa, tô falando assim, tipo, galera de 70 anos. Então lá no nosso prédio, inclusive, não no prédio, né, mas no bairro, às vezes a gente saía com o Woody na rua e você via uma galera assim, uns velhão, no parque, assim. Não que não possa usar, mas era curioso. Usando uma maconha, aí passava um moleque de skate fumando maconha. E é uma coisa que no começo assustava. Não assustava, né? Era diferente. Mas hoje a gente já acostumou. Mas onde a gente mora aqui, a gente nunca viu, que é um bairro mais familiar, mas não que familiar também não usa, tá? No verão aqui a gente já viu, enfim. Enfim, gente, é isso. Acho que eu falei bastante coisa nesse vídeo. E eu sei que tem muito mais contras e muito mais prós pra gente falar aqui. A gente pode fazer, talvez, num futuro próximo aí, um outro vídeo trazendo curiosidades e opiniões nossas. Mas eu acho que esses pontos são curiosos e muitas pessoas devem saber, outras não. E essa é a minha opinião, mais um vídeo aqui no canal. Em breve nos vemos no próximo vídeo. Talvez a Bárbara esteja aqui comigo, como vocês sabem. Ela está grávida, então ela está dormindo demais, também está ocupada vendo outras coisas. Mas podemos voltar em breve, os dois juntos, aqui no vídeo e quem sabe no nosso escritório. Porque ainda estamos na sala. Porque o nosso escritório a gente tá deixando a mudança de um amigo nosso que teve uma emergência de mudar de apartamento. Então tá tudo entulhado lá no quarto. Mas a gente em breve vai estar de volta lá. E gravamos mais vídeos pra vocês. Falando aí, né, sobre a nossa filha que está chegando. A Bárbara já está chegando no 7º mês, já está no 7º mês. E temos muita coisa para falar e compartilhar com vocês. Esse ano a gente tem bastante projetos legais para conversar com vocês aqui no YouTube, no Instagram. E é isso, acho que eu tô falando demais, né? Assista aí o próximo vídeo, outros vídeos do canal, vai aparecer aqui na nossa cara. Ah, e de novo, se você não assistiu o vídeo anterior em que eu falo dos prós, vai aparecer nesse lado da tela, nesse lado aqui mesmo, beleza? Gente, obrigado, beijo pra vocês, até o próximo vídeo, valeu!